Volta e meia eu digo: Satanás, bote ouvidos para ouvir. O que te espera na eternidade é um lago de fogo e de enxofre. Sabe quem tem as chaves para trancá-lo lá? Jesus. Jesus fala: eu estou vivo, estive morto e tenho comigo as chaves da morte e do inferno. Eu estou vivo, estive morto e tenho comigo as chaves da morte e do inferno. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 13. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 13. Fala da excelência da pessoa e da obra de Jesus. A excelência de quem Ele é e do ministério dele. E está escrito assim: Ele nos libertou do império das trevas. Diga: nos libertou do império das trevas. O tempo do verbo é passado, é pretérito. Quando ele na cruz fala: tudo está consumado, ele já fez na cruz tudo que ele tinha que fazer para nos dar a libertação. Ele deixou sua glória, sua honra, seu poder, sua majestade. Em Filipenses capítulo 2 fala que ele subsistia em forma de Deus e tornou-se figura humana, humilhou-se e tornou-se figura humana. Ele subsistia em forma de Deus. Qual é a forma de Deus? Um espírito cheio de glória, de majestade. Eu falei para você que quando João viu ele na ilha de Patmos em forma de Deus, ele glorificado, já não com a forma de um homem comum, mas com a forma de Deus. Ele tinha olhos como chama de fogo, pés como bronze polido, voz como de muitas águas e uma luz mais resplandecente que o sol. Ele deixou essa forma, ele se humilhou, ele nasceu em carne, humilhou-se nascendo da barriga de uma mulher, para poder cumprir o propósito da nossa libertação, salvação, cura, mudança de heranças. Quando ele diz na cruz está consumado, ele fez tudo o que ele tinha que fazer, a parte dele perfeita e acabada. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Ele não se manifestou para conviver pacificamente com as obras do diabo. Ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Quando ele fala: o ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida em abundância, ele está dizendo isso: eu vim destruir as obras do diabo na sua vida, para que a morte, o roubo e a destruição acabem, e você comece a ter vida abundante. Tem gente que acha que esse versículo de João 10:10, que diz: o ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, está falando da eternidade, está falando da vida pós-morte. Não está. Esse versículo está falando da vida aqui e agora. Sabe por que eu sei? Porque na eternidade, Satanás vai estar preso num lago de fogo e de enxofre. Ele não mata, não rouba e não destrói mais. Na eternidade acabou o ministério do diabo. O ministério do diabo termina quando ele for preso num lago de fogo e de enxofre. E eu não me canso de falar isso para ele. Volta e meia eu digo: Satanás, bote ouvidos para ouvir. O que te espera na eternidade é um lago de fogo e de enxofre. Sabe quem tem as chaves para trancá-lo lá? Jesus. Jesus fala: eu estou vivo, estive morto e tenho comigo as chaves da morte e do inferno. Eu estou vivo, estive morto e tenho comigo as chaves da morte e do inferno. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra, igreja. Porque nós não vamos ser meninos seguindo bobagens. Tem crentes que ficam lutando para arrombar o inferno já foi arrombado. Jesus já arrombou. Ele tem as chaves da morte e do inferno. E lá ele vai trancar Satanás para sempre num lago de fogo e de enxofre. E o texto diz: ele está falando do Pai. Ele nos libertou
do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A conversão de uma pessoa implica na mudança de reino. Existe uma ambivalência de reino. Existe o império das trevas e existe o reino da luz. O império das trevas e o reino da luz, o império das trevas e o reino da luz. Jesus fala desses dois reinos. Jesus fala disso quando ele é criticado porque ele expulsa demônios. Os fariseus, os religiosos, dizem ele expulsa Satanás por Satanás. Ele expulsa por Belzebu. Ele fala, não pode Satanás expulsar Satanás, porque vai dividir o seu reino. Se eu expulso é porque o reino de Deus está chegando. O reino de Deus chega para fazer recuar o das trevas. Existe uma ambivalência de reino. A conversão de uma pessoa é a saída de um lugar para o outro. Ele é resgatado do lugar onde governa Satanás para ir para o lugar onde governa Jesus. Agora presta bem atenção. A conversão, ela é imediata. É uma decisão que a pessoa toma. Conversão é mudança de mente, é metanoia. Eu vejo lá em Resende, tem a Academia Militar das Agulhas Negras, tem a entrega dos espadins na formatura dos cadetes. Quem nunca viu um desfile militar, vale a pena ver. Os soldados vão marchando, alto para todo mundo. Direita, volta, muda de rota. Conversão é mudança de rota. Aquele que mentia não mente mais, aquele que fornicava não fornica mais, aquele que roubava não roube mais. Mudou. Isso que é nova criatura. Eu não sou mais o caba safado que eu era. Eu sou outra pessoa. Isso é a conversão. Agora, quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ele não está falando de sinônimos. Caminho não é sinônimo de verdade. Caminho é sinônimo de estrada. Caminho é sinônimo de rua, mas não é de verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando você se converte, que você dá um stop em tudo que você fazia de errado, você começa a andar no novo e vivo caminho. E nesse novo e vivo caminho, você vai conhecer a verdade. Você vai descobrir que os conceitos, os preconceitos, as filosofias eram todas furadas. Por exemplo, aqui nesse lugar tem pessoas que têm a mente contaminada por conceitos e filosofias anti-Deus. Vou fazer um parênteses para você. Lá no Éden, quando Deus coloca o homem no Éden, ele diz para o homem que o homem podia comer de todas as árvores do jardim. Isso não é uma tipologia, não é uma alegoria, isso é literal. Deus fez o homem e colocou no jardim do Éden literalmente. É o criacionismo. E Deus fala para o homem, você pode comer de todas as árvores do jardim. Você só não pode comer da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Não é do fruto da árvore do bem e do mal. É do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque todo conhecimento sem Deus é produzido pelo império das trevas. Todo conhecimento com Deus é produzido no reino da luz. Aí o jovem entra para a faculdade. Ele é criado no evangelho, ele tem temor de Deus. Aí ele é criado dentro da igreja, tem princípios sérios, honra seu pai e sua mãe, bença pai, bença mãe. Aí ele vai para a universidade. Aí na universidade tem um professor altamente influente. Tem um professor persuasivo que começa a incutir na mente dele ideias ateístas. Deus não existe, isso é coisa de doido. Aqui no Brasil ainda houve uma manipulação de mentes,
dizendo que evangelho é coisa de povinho. Só quem não conhece a história que pode dizer isto. Porque o evangelho veio para o Brasil da Suíça, da Inglaterra, dos Estados Unidos, do primeiro mundo. O Brasil enforcava Tiradentes, era governado por Dona Maria Louca, e na Europa, que já estava tendo a reforma protestante, já viu o renascimento das letras, das artes. O Brasil recebeu o melhor, pronto já, de nações que descobriram a verdade. Mas o ensino mentiroso, incutindo na cabeça das pessoas espíritos de engano, levam à concepção anticristo, antideus. Aí vem as filosofias, as teorias de trevas, vem travestida de verdade. Você acha que Satanás é idiota de dar um copo de veneno com uma caveirinha cruzada aqui e 2 ossinhos e falar, toma que você vai morrer veneno? Ele não é bobo, não. Ele enfeita um bolo e ele coloca o veneno lá dentro, para que seja consumido com a impressão de que é uma coisa boa. Mas aquele professor é tão inteligente, é tão influente. Por isso que o povo de Deus precisa ocupar os lugares da sociedade. Por isso, eu dei aula em universidade muitos anos, eu só parei por causa dessa vida itinerante minha. Por quê? Porque é preciso que mentes que sejam de Deus influenciem os jovens da sociedade. Tudo que nós aprendemos vai se tornando um conceito e um preconceito na nossa cabeça. E aí, quando você começa a conhecer a verdade te liberta. Porque você não é idiota, você tem uma mente inteligente dada por Deus, você começa a pensar. Eu adoro um pedaço de barro. Aí eu descubro que se esse pedaço de barro cair no chão e quebrar, ele não se cola sozinho. Se ele não se cola sozinho, ele não pode me ajudar, porque eu tenho que colar ele. Então tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Quando você assiste um filme, por exemplo, do Mel Gibson, Paixão de Cristo, porque Deus usa até Hollywood. Deus usa mula. Deus usa mula aqui, que está aqui na sua frente. Deus usa até Hollywood. Quando você vê um filme chamado Paixão de Cristo, você vai ver ao vivo e a cores a representação do sacrifício de Jesus. Perfeito. É o filme mais perfeito que tem sobre o sacrifício de Jesus. Ele foi lançado em 126 países ao mesmo tempo. O mundo inteiro viu. Ninguém pode dizer que não viu a cruz, o sacrifício da cruz. E quando você vê aquele filme, só tem um naquela cruz. Não tem mais ninguém, os outros estão chorando no chão, sofrendo, lamentando. Mas só ele morreu na cruz, só ele morreu na cruz pela humanidade. Não é possível que ninguém pare para pensar. Não está Gandhi naquela cruz, não está Buda naquela cruz, não estão nenhum daqueles que adoramos naquela cruz. Só está Jesus. Só ele deu a vida pelo homem. E aí, quando você vai compreendendo essas verdades, você vai sendo liberto das mentiras. Quando você conhece o verdadeiro, o falso não tem mais lugar. Quem conhece ouro não se engana com bijuteria. Ouro é ouro. Ele nos libertou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Só no reino da luz é possível remir os pecados do homem. Só no reino da luz é possível romper com as trevas. Não tem libertação para quem não sai e vem para o reino da luz. Em resumo, não tem libertação para quem não entrega a vida para Jesus. Não existe.